Eu canto todo dia, mesmo sendo pouca a minha voz. Canto quem a luta inflama, com quem resiste. Eu canto com quem ama. Canto em sol maior, para aquecer a esperança. Tenho horror a ré menor. Por vezes, querem nos impor, mas marcha ré no meu país não aceitamos. Eu canto porque tentou o golpe, certeiro em minha garganta, para tirar minha voz. O direito a impedir o meu corpo, para impedir a minha luta. Canta comigo também, companheiro. Canta comigo também, companheira. Que é só assim, com tantos sóis, que impedimos tamanha ré. Canto, mas não canto só. Sei que em muitos lugares nós cantamos juntos também. E, de repente, as ruas se enchem de uma voz só. Uma voz bonita, um canto alto. Um canto de povo, um canto de luta, um canto de liberdade. Canta comigo também, companheira, que tua voz nos deixa mais fortes, que os teus passos nos deixam mais firmes. Canta comigo, que o tempo é sombrio, mas se cantarmos juntos, há de brilhar um sol maior. Esse poema é da Bruna Matos, militante do Levante, lá de Viçosa. E para dizer que a gente vive tempos sombrios, como a Luana já disse, mas que o poeta Tiago de Mello, que é um poeta companheiro de luta amazonense, ele fala que é importante gritar, mas que nessa conjuntura que a gente vive, o grito só não basta, né? A gente precisa revigorar nossas forças, nossa mística, e que é importante que a gente esteja com a cabeça erguida nas ruas, com muita poesia também, sabendo desses momentos difíceis. Eu queria agradecer o convite para participar dessa ferramenta de luta, né, que é essa audiência pública, e saudar os deputados a Marília Campos, o Rogério Corrêa, que estão sempre com a gente nas lutas, na rua, o deputado Cristiano, que teve experiência de militância no DCE da Federal de São João del Rei, onde eu também militei recentemente, e os companheiros e companheiras dos movimentos populares, do movimento sindical, todos os trabalhadores, trabalhadoras e jovens que estão aqui presentes também, os trabalhadores que estão aqui na filmagem da Assembleia. Começar falando um pouco esse momento difícil que a gente vive. Ele também é esse golpe em curso que a gente vive no país, e eu falo em curso porque ele se concretiza com todos os retrocessos que ainda estão por vir, para os jovens, para os negros e negras, para as mulheres, para a classe trabalhadora, que a gente tem visto nesses últimos dias, né, nesses últimos 19 dias de governo golpista, e que ainda tem alguns dias por vir, que são dias muito duros para nós jovens, são as trabalhadores e trabalhadoras, mas que esses dias estão forjando, estão reacendendo uma experiência de luta em uma geração que já se experimentou nas ruas em alguns anos, mas está forjando também uma experiência e uma geração de lutadores e lutadoras, jovens brasileiros, que todas as semanas estão indo para a rua, estão fazendo um enfrentamento à defesa da democracia, que têm sido criminalizados, têm sido, inclusive, agredidos pela polícia militar, e falar um pouco da importância que é para o Brasil essa experiência de luta, mesmo em tempos difíceis. É o que fica para o povo brasileiro, né? Que a gente se fortalece nesses momentos. Eu queria falar um pouco também sobre a Frente Brasil Popular. Nesses momentos difíceis, a gente constrói novas ferramentas que fortalecem o povo brasileiro. O Levante compõe a Frente Brasil Popular, assim como os outros companheiros e companheiras que estão aqui hoje. E aí ressaltar também as agendas que a gente tem para os próximos dias, que tanto a Bia quanto a Luana já colocaram. Hoje, o ato na Previdência. Na sexta-feira, o ato em defesa do SUS. No próximo dia 10, um ato nacional em parceria com a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular. E, no próximo dia 12, um ato por mais amor, menos golpe, no Dia dos Namorados. Eu queria falar um pouco sobre a superestrutura desse golpe. Acho que é importante a gente falar do modo de produção que a gente vive, que é um modo de produção capitalista que tem em sua raiz crises cíclicas, né, para a manutenção desse sistema de produção, desse modo de produção. E com 3 aspectos fundamentais que mantêm essas crises. Um primeiro aspecto, que é uma crise social, e aí a gente vê isso no Brasil com essa aliança com o fascismo,
com o retrocesso dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também dos negros e negros, das mulheres, dos LGBTs, da população mais jovem, que é exterminada nas periferias. A gente vê também essa crise política. A gente vive hoje no Brasil, se a gente pode falar assim, uma crise da República, do sistema político brasileiro, que eclode agora, mas já vem de muito tempo, como a crise de representatividade. E aí a gente vai olhar para o financiamento privado de campanha, para vários elementos que eclodem nessa crise política, e também para uma crise econômica. Essa crise econômica, ela existe no Brasil, mas ela é reflexo de uma crise de elementos internacionais. A Bia citou aqui a questão dos BRICS, e o Brasil, hoje, como toda a América Latina, cumpre um papel muito importante na política e na economia internacional. Como o professor Luiz Quadros também já citou, a gente reduziu a pobreza aqui na América Latina de uma maneira expressiva, tiramos muitos latino-americanos na miséria, temos avançado muito nas políticas sociais, na valorização da nossa cultura, da nossa identidade de povo latino-americano, e isso incomoda o imperialismo, isso incomoda os Estados Unidos. E aí a gente vê, por exemplo, esse golpe que existe no Brasil, ele foi experimentado no Paraguai de uma maneira muito dura, de outras formas. Ele aconteceu em Honduras, ele foi consolidado na Argentina, e aí via eleitoral. Ele é tentado com diversas táticas na Venezuela, e a gente vê isso todos os dias, né? A imprensa nossa brasileira não noticia, mas a gente sabe pelas mídias alternativas, pela Telesur, pela Alba Movimentos, o que acontece lá. E aí cabe ressaltar isso, assim, né? Tem esses elementos do imperialismo que influenciam na nossa crise política, econômica e social que a gente vive aqui no Brasil. E aí eu queria ressaltar, nesse sentido, o posicionamento que a gente tem, enquanto levante, sobre as eleições gerais. Eu acho que, enquanto eu posso citar o Fidel, eu vou fazer isso. Que ele fala que a gente não entrega nas urnas o que a gente conquistou nas ruas. E o projeto que foi eleito em 2014, ele é um projeto construído nas ruas, mesmo com muitas críticas que a gente, enquanto movimento, tem à não implementação desse projeto como um todo. Ele é um projeto que foi construído nas ruas, foi construído pelo povo, que diz da realidade do povo, e que eu acho que de fato, consolidar o golpe, baixar a cabeça, se a gente apoia essa ferramenta que a direita tem construído para limpar o meio de campo, que é as eleições gerais, para consolidar o golpe em curso no Brasil e para consolidar todos os retrocessos que estão em curso. E aí falar também sobre, já que eu trouxe esse elemento do imperialismo, de um parceiro novo que o imperialismo se aliou para consolidar esse golpe na América Latina. Porque, muitas vezes, o imperialismo ele veio nessa perspectiva do golpe com um discurso de liberdade, das falsas liberdades, né, da liberdade de comprar, da liberdade de consumo. E a gente sabe que, hoje, não é esse mesmo discurso e esses mesmos aliados que estão em voga. O imperialismo e a burguesia brasileira se alia ao fascismo, a esses retrocessos do corpo e da vida das mulheres, da juventude, o que a gente falou sobre esse incômodo dos aeroportos, a gente sente na universidade, a popularização da universidade, como incomoda a elite brasileira, esses espaços, essas instituições que sempre foram brancas, heterossexuais e masculinizadas. A popularização disso, de fato, mexe com os objetivos de quem sempre esteve no poder, esse ódio de classe cada dia mais exacerbado que a gente vê no aeroporto, mas que a gente vê na rua, a gente vê nas manifestações, quando tem enfrentamentos muito violentos, não só da polícia militar, mas de manifestantes de direita, que fazem esse enfrentamento com a gente. Quando a gente minimamente sai de vermelho, a gente já tem esse enfrentamento colocado. E para a vida de nós, jovens, mulheres, negros, negras, LGBTs, isso está muito colocado no nosso cotidiano. Eu acho que isso é um reflexo da ponte para o abismo, né, que se consolida nesse processo de retrocesso com a retirada do SUS, a reforma da Previdência. A gente viu também, já falamos sobre o DEM, né, que está no Ministério da Educação, que é contra o ProUni, é contra o FIES, é contra o Enem, é contra o sistema de cotas, contra todo o processo de popularização da educação brasileira, contra o Ministério da Cultura, né, que não foi nem dado para uma força de direita, ele foi retirado na mão dos trabalhadores e das trabalhadoras de cultura que têm se mobilizado.
E estamos aqui para dizer que a gente não vai abaixar a cabeça, que a gente está nas ruas, a gente não vai sair das ruas, a gente está num processo de resistência e resistência pela defesa da democracia do Brasil, contra esses retrocessos, para assegurar os nossos direitos e, para mais que isso, para aprofundar as nossas conquistas, aprofundar os nossos direitos, aprofundar a nossa democracia, que ainda é imatura e que precisa ser consolidada, e que precisa ser consolidada num próximo passo, com uma reforma do sistema político brasileiro via constituinte, onde vai trabalhar isso de uma maneira que faça uma reforma estrutural no sistema político brasileiro, para que, de fato, a gente fale que exista uma democracia sólida, mas uma democracia firme e uma democracia construída pelo povo brasileiro. Isso também nos remete à defesa da democracia aqui no Estado de Minas Gerais. A gente vive, como reflexo do cenário nacional, constantes ataques ao governo do Estado de Minas Gerais, que trouxe alguns avanços para a classe trabalhadora. E isso, a defesa da democracia, tanto a nível nacional quanto a nível de Estado, não é dicotômica para a gente, da defesa dos avanços da juventude, da classe trabalhadora. E aí eu quero já aproveitar para falar das nossas pautas, né? Da melhoria das universidades estaduais. É importante lembrar a greve que está acontecendo na Unimontes, o processo de precarização que ainda está em curso nas universidades estaduais, nas UENGs, o programa Fica Vivo, que é um programa a nível nacional, mas que é implementado no Estado, que está em processo de transformação e que a gente, enquanto juventude, quer acompanhar, quer ajudar que seja um processo que vá falar, de fato, para a vida da juventude, a juventude da periferia, e para falar um pouco sobre as nossas ferramentas de luta, de resistência a esse retrocesso. A juventude brasileira tem travado diferentes batalhas, né, junto com os movimentos populares, com os movimentos sindicais, mas a gente tem sistematizado 2 grandes métodos de luta que, nessa nova geração de lutadores e lutadoras do povo brasileiro, da defesa da democracia, vale a gente ressaltar. Um deles são os escrachos, que a América Latina já tinha feito com os torturadores, na época do antigo ciclo dos golpes civis militares, que aconteceram na América Latina e que, aqui no Brasil, eles ainda não tinham sido devidamente expostos, né, por conta da lei da anistia, e que a gente fez isso em 2012, esses escrachos, e que a gente tem feito constantemente, porque, se depender da juventude, esse governo golpista do Michel Temer e dos ratos que compõem seus ministérios não vão ter nenhum dia de sossego, eles vão ser escrachados cotidianamente. E outro método, que é o método de ocupações. E aí, acho que o deputado Pimenta não está aqui, mas eu queria fazer uma ressalva. Que esse método de ocupação é um método sistematizado dos movimentos populares na América Latina e que isso não é invasão. Se for para falar de invasão, a gente vai falar dos colonizadores portugueses, a gente vai falar dos grileiros que tomam as terras dos quilombolas e dos indígenas, mas o que a gente faz é um método legítimo de luta, que o MST faz na terra dos latifundiários, que a juventude tem feito, seja no Centro de Referência de Juventude aqui de Minas Gerais, na Mata Machado, na Escola de Arte de Direito da UFMG, que seja que os artistas estão fazendo aqui na Funarte, em outros espaços de cultura. Eu acho que é necessário que a gente valorize e respeite esses métodos de luta sistematizados pelo povo brasileiro. E aí, enquanto convidada, queria fazer essa ressalva. Para falar um pouco também, eu queria, para finalizar, ressaltar, acho que 3 coisas que, para a gente, são importantes enquanto método de luta, para aproveitar esse espaço, que um deles já foi falado muito aqui sobre qual é o papel que a mídia está cumprindo nesse golpe em curso no Brasil. E aí, para apontar que aqui no Estado de Minas Gerais a gente tem uma ferramenta de luta, de democratização da mídia, que é o jornal Brasil de Fato, que tem tentado trazer uma perspectiva mais popular sobre o Estado de Minas Gerais e que precisa ser fortalecido, que tem sido um instrumento de luta muito importante nas manifestações de rua, de diálogo com a sociedade. Um outro elemento que eu queria também lembrar aqui é sobre a criminalização dos movimentos sociais. A gente viu que, recentemente, os vetos que a presidenta Dilma tinha colocado sobre a lei de terrorismo foram retirados pelo governo golpista do Michel Temer, e que isso nos coloca, enquanto movimentos populares, movimentos sociais, grandes barreiras na mobilização e na defesa da democracia e nos outros métodos de luta para resistência e conquista e avanço em mais direitos. E outra, para finalizar, eu acho que ressaltar isso de novo, que a gente
nós não vamos sair das ruas, vamos estar constantemente nesses espaços, convidar a todos e todas, jovens, mulheres, negros e negras, a se somarem nas nossas agendas e, para fortalecer a Frente Brasil Popular, falar dessa importância que tem hoje da organização dos movimentos sociais, dos movimentos populares, mas também nos seus espaços do cotidiano, nas escolas, nas universidades, nos bairros. E, de fato, a gente, talvez não seja tão curto prazo que a gente queira esse aprofundamento da democracia, esses novos valores, essa nova cultura política que a gente quer respirar, mas que a gente tem muita disposição, a gente tem muita luta para fazer ainda e que vamos continuar na rua.